O Ricardo inclinou-se sobre a nossa mesa da cozinha, já cheia de riscos e marcas do tempo, e sussurrou com dureza: Assina ou vais arrepender-te. A Helena não o travou. Assinei a escritura de renúncia e saí dali. 2 dias depois, o advogado deles ligou-me. Na altura, não percebi. Mas aquela chamada, educada, cautelosa, quase trêmula, foi o momento em que tudo mudou. Não porque eu tivesse planeado algo inteligente, nem porque tivesse sido mais esperto do que alguém. Mudou porque pela primeira vez deixei de discutir e comecei a proteger-me, mas estou a adiantar-me. Na noite em que tudo aconteceu, a casa parecia mais pequena do que nunca. A mesma moradia térrea na estrada da Fonte Velha, em Aveiro. O mesmo zumbido constante do frigorífico antigo. A mesma luz amarelada por cima do lava-loiça da cozinha. A mesa entre nós estava marcada por 20 anos de refeições apressadas, contas para pagar e pedidos de desculpa silenciosos. O Ricardo arrastou a cadeira para mais perto e apoiou os cotovelos na madeira como se aquilo lhe pertencesse. Não olhou para mim quando empurrou os papéis na minha direção. Olhou para Helena. Diz-lhe tu, disse ele. A Helena limpava a bancada com uma folha de papel absorvente que já estava limpa. Continuou a limpar na mesma com os olhos presos ao tampo, como se ali pudesse encontrar respostas. É o melhor para todos, Manuel, disse ela. A voz estava firme, demasiado firme. Peguei no documento. Escritura de renúncia. As palavras pareciam inofensivas, bem alinhadas, impressas com cuidado. Daquelas coisas que se assinam sem pensar. O tipo de papel usado para passar bens entre familiares. O tipo de papel em que se confia. É só uma formalidade, disse o Ricardo. Sorriu com aquele sorriso torto que eu já conhecia desde que ele tinha 16 anos e achava que conseguia sair de qualquer situação à conversa. Não estás a perder nada, só estamos a simplificar. Li a primeira linha 2 vezes, o meu nome. O nome da Helena, a morada, a minha casa. A casa que eu tinha comprado anos antes de a conhecer. A casa que paguei com horas extra na fábrica, nós dos dedos rebentados e costas que ainda doíam quando o tempo mudava. Pousei o papel. Por que agora? O Ricardo inclinou-se ainda mais. Senti o cheiro da bebida energética no hálito dele. Porque estás a ficar velho. Porque a mãe merece segurança. E porque, se não assinares, vais arrepender-te. Disse aquilo num tom baixo. Não estava a gritar. Não estava zangado. Estava apenas certo. Olhei para a Helena. Ela não me encarou. Isso doeu mais do que a ameaça. Lembrei-me das noites em que fiquei acordado a ajudar o Ricardo com trabalhos da escola que ele não queria fazer. Da vez em que fui fiador no empréstimo do primeiro carro dele, quando nenhum banco confiava nele. Do sábado em que me enfiei debaixo desse mesmo carro, na garagem, com o chão frio, a gelar-me as costas, para trocar uma peça que não podia pagar numa oficina. Criei-o como se fosse meu, dizia às pessoas que ele era meu filho. E agora ele dizia-me para assinar ou sofrer as consequências. O peito apertou-se. Quis gritar. Quis perguntar a Helena como é que tínhamos chegado ali. Quis rasgar o papel e sair porta fora. Em vez disso, ouvi-me dizer: dá-me uma caneta. O Ricardo ficou imóvel. A Helena finalmente levantou os olhos. Assinei onde me indicaram. Cada letra pesava mais do que a anterior. Quando terminei, empurrei o papel de volta para o outro lado da mesa, sem discurso, sem aviso, apenas o som da caneta e a cadeira a arrastar-se para trás. Vou buscar algumas coisas, disse eu. O Ricardo soltou o ar e riu-se, como quem ganha uma aposta. A Helena ficou ali de braços cruzados, a olhar para mim como se eu fosse um estranho. Enfiei algumas meias, camisas de trabalho e a camisola grossa que tinha sempre junto à porta num saco de viagem. Quando voltei a passar pela cozinha, nenhum deles falou. Não olhei para trás. Lá fora, o ar frio de novembro atravessou-me o casaco.
Sentei-me no caminhão com as mãos no volante até o tremor passar. A luz da varanda apagou-se. Foi isso. 20 anos. E a luz apagou-se como se eu nunca tivesse estado ali. Conduzi até o depósito quase ficar vazio. Depois estacionei num parque de estacionamento vazio e dormi sentado. O pescoço doía-me, o estômago ardia. Sempre que fechava os olhos, via aquele papel a deslizar pela mesa. De manhã veio a vergonha. Vergonha por ter assinado. Vergonha por ter saído em silêncio. Vergonha por ainda amar uma mulher que escolhera o filho em vez do homem que o tinha criado. Disse a mim mesmo que era temporário, que iríamos falar, que a razão voltaria àquela casa. Mas, no fundo, eu sabia que algo tinha mudado, algo sem volta. Liguei o motor e entrei na estrada quando o sol começou a nascer sobre Aveiro. Ainda não sabia para onde ia, só sabia que não ia voltar, pelo menos não antes de perceber como me proteger, e algures entre o semáforo da Avenida Central e o cheiro a café queimado, vindo de um café de esquina, um pensamento atravessou finalmente a névoa. Eu tinha assinado para sobreviver àquela noite. O que viesse a seguir decidiria tudo. Entrei num pequeno motel de beira de estrada, junto à A1, pouco depois do nascer do sol. Do tipo com a pintura a descascar, um letreiro luminoso a piscar e uma recepção que cheirava a café velho e detergente. O funcionário não fez perguntas. Passou-me a chave, como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes, com os olhos já presos ao próximo problema. Quarto 214. A alcatifa estava úmida. O aquecedor fazia um barulho estranho, como se pudesse avariar a qualquer momento. Sentei-me na beira da cama e fiquei a olhar para as mãos. Ainda tremiam. A voz do Ricardo não me saía da cabeça. Assina ou vais arrepender-te. Não tinha sido gritado, nem dito com raiva. Tinha sido calmo, como alguém a pedir o almoço. Tirei as botas e deitei-me, a olhar para as manchas no teto, formas que nunca tinha reparado antes. Uma fissura parecia o mapa de Portugal, outra parecia um relâmpago. Ri-me uma vez, curto e amargo. Na noite anterior não tinha rido, também não tinha chorado. Apenas desliguei alguma coisa dentro de mim e continuei a andar. Foi assim que sobrevivi 32 anos na fábrica. Não se discute com uma máquina quando ela encrava. Não se grita com um chefe que já decidiu. Registra-se tudo. Espera-se. Mantém-se a cabeça baixa até aparecer uma saída. Ao meio-dia, a fome venceu. Caminhei até um café-restaurante ali perto. Mesas simples, balcão em inox, a televisão sempre ligada mesmo de dia. Um daqueles sítios que nunca fecham completamente. Sentei-me numa mesa encostada à parede e pedi ovos mexidos, pão torrado e um café bem forte. A empregada chamou-me querido e voltou a encher a chávena sem perguntar. Observei os outros clientes, 2 caminhonistas, uma mulher, de bata a mexer no telemóvel, um homem mais ou menos da minha idade, a olhar para o prato, como se tivesse perdido algo que não podia recuperar. A televisão murmurava um noticiário da manhã. Eu não estava a ouvir com atenção até uma frase me atingir em cheio. As autoridades indicam que a transferência foi assinada sob pressão. Levantei os olhos. Falavam de um homem mais velho que tinha passado um imóvel durante um conflito familiar. A voz da Pivot era neutra, profissional, nada de drama. Apenas factos, pressão, coação, análise legal. Engoli em seco e dei outro gole no café, amargo, queimado, real. De volta ao quarto, peguei finalmente no telemóvel. Chamadas perdidas da Helena. Uma mensagem de voz que não ouvi. Uma mensagem do Ricardo que dizia apenas: "Não te ponhas esperto." Essa ficou pesada no bolso. Não respondi. Pousei o telemóvel virado para baixo na mesa de cabeceira, como se pudesse morder-me. Em vez disso, liguei ao meu irmão, Antônio. Vive nos arredores de Santarém. Trabalha em sistemas de climatização.
Já se divorciou 2 vezes e aprendeu da maneira difícil em ambas. Estás bem? Perguntou ele, depois de eu lhe dizer onde estava. Não, respondi. Mas vou ficar. Contei-lhe o que tinha acontecido. Não todos os detalhes, apenas o suficiente. O Antônio ficou em silêncio por uns segundos longos. Não fizeste mal em sair, disse por fim. Eu assinei, respondi. Isso parece errado. Assinaste para evitar que ficasse pior, disse ele. Isso conta. Agora ouve-me com atenção. Não discutas, não expliques. Escreve tudo, guarda tudo. Estás a ouvir? Estava. Depois de desligar, abri um caderno que trazia no saco de viagem, um hábito antigo, dos tempos em que preenchia ordens de serviço na fábrica. Escrevi a data, a hora, o que foi dito, quem estava presente. Cada palavra de que me conseguia lembrar. Não adocei nada, não suavizei nada. Assina ou vais arrepender-te. Escrevi exatamente assim. O telemóvel vibrou outra vez, uma mensagem da Helena, desta vez. Precisamos de falar. Fiquei a olhar para o ecrã até ele escurecer. Nessa noite, quase não dormi. O aquecedor ligava e desligava. Algures no corredor, alguém tossiu durante horas. Por volta das 3 da manhã, vesti o casaco e voltei ao café-restaurante. A mesma mesa, o mesmo café queimado. Pensei na casa, na garagem onde arranjava bicicletas e corta-relvas, nas canas de pesca penduradas junto à porta, em como algo sólido pode tornar-se frágil num instante. Pensei também noutra coisa, na forma cuidadosa como o Ricardo escolhera as palavras, no fato de a Helena não lhe ter pedido para parar. Quando o sol começou a nascer, uma coisa estava clara. Eu não estava zangado o suficiente para fazer disparates, mas estava calmo o suficiente para fazer o que era certo. E, fosse o que fosse que aquela escritura significava, eu não ia fingir que era o fim da história. Era apenas o momento em que deixei de falar. Acordei com o telemóvel a tocar às 7h12. Não era a Helena, nem o Ricardo, um número que eu não conhecia. Deixei tocar até parar. 10 segundos depois, entrou a mensagem de voz, uma voz masculina, calma e profissional. Senhor Manuel Ferreira, fala o doutor Luiz Almeida, em representação da senhora Helena Ferreira. Agradeço que me devolva a chamada quando lhe for conveniente. Em representação da senhora Helena Ferreira, não da sua esposa, não da Helena. A linguagem já tinha mudado. Sentei-me na beira da cama do motel, com o telemóvel na mão e o coração a bater mais forte do que na noite anterior. Eu ainda não tinha feito nada, nada de concreto. Dormira no caminhão, comera ovos num café, escrevera apontamentos num caderno gasto. Só isso. Então, por que é que um advogado já estava a ligar? Tomei um duche, vesti roupa limpa e conduzi para leste até as casas rarearem e a água aparecer ao fundo. A Ria de Aveiro estava cinzenta e lisa sob as nuvens. Fiquei sentado no caminhão e ouvi a mensagem outra vez. Quando lhe for conveniente. Aquela frase não me saía da cabeça. Liguei ao Antônio. Um advogado acabou de me ligar, disse-lhe. Ele soltou um assobio baixo. Isso foi rápido. Eu ainda nem falei com nenhum. Então devias, respondeu ele. Hoje, deu-me um nome. Doutora Maria do Carmo Neves, advogada local já com muitos anos de profissão. Tinha tratado de 2 processos complicados ligados a imóveis, em que a empresa dele se tinha visto envolvida anos antes. É justa, disse ele, e não se deixa intimidar. O escritório dela ficava num prédio baixo de tijolo, perto do centro de Aveiro, entre um gabinete de contabilidade e uma agência de seguros encerrada. A sala de espera cheirava a detergente de limão e livros antigos. Uma fotografia antiga do tribunal estava torta na parede. A doutora Maria do Carmo devia ter perto de 70 anos, cabelo grisalho apanhado para trás, óculos pousados na ponta do nariz. Apertou-me a mão uma vez, firme, e indicou-me a cadeira. Comece do início, disse. E comecei.
Contei-lhe sobre a mesa da cozinha, a escritura de renúncia, a voz do Ricardo, o silêncio da Helena, o motel, a mensagem. Empurrei o caderno para cima da secretária. Ela leu sem me interromper. Quando terminou, juntou as mãos e ficou a olhar para mim durante alguns segundos. Alguém o ameaçou se não assinasse? Perguntou. Sim. Deram-lhe tempo para analisar o documento? Não. Acreditava que haveria consequências se recusasse? Sim. Ela acenou lentamente com a cabeça. E agora? Perguntei. É isso? Apoiou-se na cadeira. Senhor Manuel, assinar uma escritura de renúncia não apaga as circunstâncias em que ela foi assinada. Franziu o sobrolho. Eles fizeram parecer definitivo. As pessoas fazem sempre isso, respondeu. O papel parece poderoso. O processo é mais poderoso. Explicou-me tudo, como se estivesse a explicar um problema num motor a alguém que sempre lidou com máquinas. Sem termos complicados, sem dramatismos, apenas passos. As ameaças contavam, o momento contava, as mensagens contavam e, acima de tudo, o que aconteceu depois da assinatura contava. A parte da sua esposa correu imediatamente para um advogado, disse ela. Isso diz-me que estão nervosos. Por quê? Porque se esta transferência avançar havendo indícios de coação, torna-se um problema sério. As entidades de registro não gostam disso. As imobiliárias também não. E os juízes, muito menos. Senti algo a aliviar-se no peito. Não era alívio. Ainda não. Era mais a sensação de que o chão não tinha desaparecido completamente. A doutora Maria do Carmo tocou no caderno. Fez muito bem em escrever tudo. Quase respondi à mensagem, confessei. Não, disse a doutora Maria do Carmo. O silêncio é o teu melhor aliado neste momento. Ela ditou uma carta curta à assistente enquanto eu ouvia, formal, serena. Pedia esclarecimentos, documentação e notificação prévia de qualquer intenção de registrar ou avançar com a transferência da escritura. Referia pressão indevida sem acusar ninguém diretamente. Não estamos a atacar, explicou. Estamos a preservar. Quando me levantei para sair, acrescentou quase de forma casual. Se tentarem fazer alguma coisa com essa escritura, vão voltar a contactá-lo, provavelmente mais cedo do que imagina. Ela tinha razão. Mal tinha estacionado no parque do motel quando o telemóvel tocou. O mesmo número de antes. Atendi. Senhor Manuel Ferreira, disse o homem. Doutor Luiz Almeida, obrigado por devolver a chamada. A voz estava diferente, mais suave, mais lenta. Compreendo que possa ter preocupações quanto às circunstâncias em que a escritura foi assinada. Continuou. Imaginei o Ricardo à mesa da cozinha confiante, recostado na cadeira. Imaginei a Helena a limpar a bancada. Tenho algumas questões, disse o advogado. Nada formal, apenas para clarificar intenções. Já constituí advogada, respondi surpreendido com a firmeza da minha própria voz. Houve uma pausa. Compreendo, disse ele. Nesse caso, talvez seja prudente todos respirarmos fundo antes de avançar. Respirar fundo. Essa expressão também ficou. Depois de desligarmos, entrou uma mensagem do Ricardo. Por que é que há advogados metidos nisto? Não respondi. Sentei-me na cama e fiquei a olhar para a parede. As mãos ainda tremiam, mas já não era medo. Era adrenalina. A mesma sensação de quando uma máquina antiga volta a ganhar vida. Pela primeira vez desde que saí daquela casa, percebi algo com clareza. Eles achavam que a escritura de renúncia era a meta final. Tinham se esquecido do registro, não apenas das minhas notas, mas das mensagens, do momento, da pressão, da pressa repentina. Tudo isso. E agora, sem levantar a voz, sem voltar àquela cozinha, eu tinha mudado o terreno sob os pés deles. Não sabia como aquilo ia acabar, mas sabia isto. Eles tinham deixado de fingir. A chamada chegou nessa noite, pouco depois das 6.
Eu estava sentado na beira da cama do motel, botas no chão, a ver o noticiário local com o som baixo. Falavam da possibilidade de frio intenso e mostravam imagens de carrinhas de manutenção alinhadas no parque municipal. Coisas normais, concretas. Eu precisava daquilo. O telemóvel vibrou. O mesmo número. Atendi. Senhor Manuel, disse o Dr. Luiz Almeida. Obrigado por atender. A voz estava diferente outra vez, mais lenta, cuidadosa, como alguém a caminhar sobre gelo fino. Sei que já falou com a advogada. Continuou. Sim, ainda bem. Normalmente é o melhor caminho. Normalmente. 2 dias antes, os clientes dele tinham me dito para assinar ou sofrer as consequências. Agora, aconselhava prudência. Ele pigarreou. Parece haver alguma confusão quanto à intenção da escritura de renúncia. Quase me ri. Que tipo de confusão? Perguntei. Se a transferência foi verdadeiramente voluntária, disse ele, e se todas as partes se sentiam confortáveis no momento da assinatura. Pensei no sorriso do Ricardo, no silêncio da Helena, no tremor das minhas mãos quando peguei na caneta. Eu não me sentia, respondi. Outra pausa. Compreendo, disse o advogado. Nesse caso, gostaríamos de discutir opções que evitem uma escalada desnecessária. Era linguagem jurídica para não contávamos com isto. Depois de desligar, fiquei ali sentado durante muito tempo, com o telemóvel pousado no joelho. O quarto parecia mais quente, ainda não seguro, mas mais quente. Depois começaram as mensagens, primeiro da Helena. Por que estás a fazer isto, Manuel? Outra logo a seguir. Podemos falar como adultos. Não respondi. 1 hora depois foi a vez do Ricardo. Estás a complicar tudo sem razão. Pousei o telemóvel e saí para a rua. O parque do motel cheirava a asfalto molhado e gases de escape. Algures mais à frente, um caminhão pesado reduziu a velocidade, com aquele som grave e familiar. Conduzi até a Liga dos Combatentes, na Avenida da República, noite de jantar comunitário. Não tinha planeado ir, só precisava de estar perto, de pessoas que não quisessem nada de mim. Lá dentro, o espaço fervilhava de conversas baixas e do tilintar de pratos. Homens mais velhos de boné. Casais juntos há tantos anos que conseguiam estar em silêncio sem desconforto. Alguém bateu-me no ombro e perguntou como ia ao trabalho. Como sempre, respondi. Comi em silêncio, mais a ouvir do que a falar. Quando a conversa derivou para dinheiro, divórcios, filhos que achavam que sabiam tudo, percebi uma coisa: nada daquilo era raro. O raro era conseguir travar a tempo, antes que aquilo nos destruísse. Quando voltei ao motel, havia mais uma mensagem de voz, desta vez da Helena. A voz falhou-lhe a meio. Por favor, liga-me, disse. O Ricardo está muito alterado. Isto não era o que queríamos. Essa frase ficou a ecoar. Isto não era o que queríamos, dizia tudo. Liguei à doutora Maria do Carmo na manhã seguinte. Estão nervosos, disse ela, depois de eu lhe relatar as mensagens. Isso é bom, mas não confundas nervosismo com arrependimento. E agora? Perguntei. Agora esperamos, respondeu. E preparamo-nos. Explicou-me os próximos passos, como a escritura não podia ser registrada discretamente sem levantar questões, como qualquer tentativa de venda ou novo empréstimo iria chamar a atenção, como a mudança de tom do advogado deles mostrava que tinham percebido que o documento não estava limpo. Eles acharam que estavas quebrado, disse ela. Não só financeiramente, mas e emocionalmente. Acharam que ias ceder. Fiquei a pensar nisso depois de desligar. Ao meio-dia, a história já se tinha espalhado mais do que eu esperava. A irmã da Helena ligou. Depois, um homem da paróquia que mal conhecia. Todas as conversas seguiam o mesmo padrão. Preocupação embrulhada em pressão. Seu adulto. A família é a família. Não prolongues isto. Cada chamada apertava-me o peito.
Cada chamada fazia-me duvidar. Nessa tarde, quase cedi. Peguei no telemóvel e escrevi uma resposta ao Ricardo. 3 frases. Honestas. Fiquei com o dedo suspenso sobre o botão de enviar, então lembrei-me da voz do doutora Maria do Carmo. O silêncio é teu aliado. Apaguei a mensagem. Nessa noite, chegou outra mensagem do Ricardo, mais agressiva, mal escrita. Acusações misturadas com ameaças, seguidas de tentativas de recuar no mesmo texto. Guardei-a. Deitei-me exausto, mas com a mente mais clara do que tinha estado em dias. Eles estavam a correr de um lado para o outro. Eu não. O tribunal de Aveiro cheirava a papel antigo e cera de chão. Reparei nisso assim que entrei, como se o meu corpo estivesse a arquivar pormenores, tal como sempre fizera na fábrica, de forma automática, porque esses detalhes podiam vir a ser importantes. As luzes fluorescentes zumbiam. Pessoas sentavam-se em bancos de madeira, com pastas de cartolina no colo, a falar em sussurros, como numa igreja. A doutora Maria do Carmo caminhava ao meu lado, com uma pasta fina na mão. Usava o mesmo casaco cinzento do primeiro dia em que nos conhecemos, prático, sem floreados. Lembra-te, disse em voz baixa, quando paramos à porta da sala de mediação. Não precisas de representar nada, deixa o registro falar por ti. Assenti. Lá dentro, a mesa era comprida e marcada pelo tempo. Não muito diferente da mesa da minha cozinha. Isso atingiu-me mais do que eu esperava. A Helena estava sentada do outro lado da mesa, com as mãos fortemente entrelaçadas à frente do corpo. Ali parecia mais pequena. O Ricardo sentava-se ao lado dela, uma perna a saltar sem parar, o maxilar cerrado, como se estivesse a mastigar algo amargo. O doutor Luiz Almeida já lá estava, a organizar papéis, os óculos a escorregarem-lhe pelo nariz. Quando entramos, levantou os olhos e ofereceu um sorriso educado que não chegava aos olhos. Senhor Manuel Ferreira, disse ele. Doutora Maria do Carmo Neves, sentamo-nos. A mediadora, uma mulher de meia idade com ar cansado, explicou o procedimento. Espaço neutro. Tentativa de resolução. Vozes calmas. Sem interrupções, o Ricardo quebrou essa regra nos primeiros 5 minutos. Isto é ridículo, disse, encostando-se à cadeira. Ele assinou. Fim da história. A mediadora levantou a mão. Senhor, ele assinou, repetiu o Ricardo, agora mais alto. Ninguém o obrigou. Mantive os olhos fixos na mesa. O doutor Luiz pigarreou. O que o meu cliente quer dizer é que pode haver memórias diferentes sobre a forma como o documento foi apresentado. A doutora Maria do Carmo não discutiu. Abriu a pasta e deslizou uma única folha para o centro da mesa. Comecemos pelas versões, disse. Depois passamos aos factos. A Helena mexeu-se na cadeira. O Ricardo deixou de abanar a perna. A advogada falou com calma, como se estivesse a explicar um plano de manutenção. Datas, horas, mensagens escritas, as palavras exatas usadas pelo Ricardo, a mensagem seguinte da Helena, a tentativa súbita de contactar um agente imobiliário menos de 48 horas depois da assinatura. O doutor Luiz olhou para suas notas, depois para a Helena. Está a distorcer tudo, resmungou o Ricardo. A doutora Maria do Carmo acenou uma vez com a cabeça. É precisamente por isso que estamos aqui. Voltou à pasta e colocou outro documento em cima da mesa. Este é um registro feito na mesma noite em que a escritura foi assinada. Aquilo captou-lhes a atenção. Falei pela primeira vez. A minha voz soou mais velha do que me sentia, mas também mais firme. Escrevi aquilo porque estava com medo, disse. Porque me disseram para assinar ou arrepender-me, e porque a minha mulher não disse ao filho para parar. Os olhos da Helena encheram-se de lágrimas, mas ela não me olhou. A mediadora inclinou-se para a frente. Senhor Ricardo Ferreira, disse essas palavras. O Ricardo abriu a boca, fechou-a, olhou para o advogado. Não quis dizer assim, disse finalmente.
Foi só frustração. Frustração? Perguntou a doutora Maria do Carmo. Ou pressão? O doutor Luiz mexeu-se na cadeira. Talvez devêssemos fazer uma pausa. Não, disse a mediadora. Estamos a avançar. A advogada colocou um último papel em cima da mesa. Uma impressão da mensagem do Ricardo, enviada 2 dias antes. A agressiva, a mal escrita. Estás a complicar tudo sem razão. A sala ficou em silêncio. Olhei para o Ricardo. Olhei mesmo para ele. Não parecia poderoso. Parecia encurralado. Criei-te como se fosses meu, disse mantendo a voz baixa. Nunca pedi agradecimentos. Mas cruzaste uma linha que eu não consigo ignorar. A Helena soltou um som curto, algures entre um suspiro e um soluço. A mediadora juntou as mãos. Perante o que foi apresentado, disse, parece claro que esta transferência dificilmente resistirá a uma análise rigorosa. O doutor Luiz acenou lentamente com a cabeça. Estamos dispostos a discutir a revogação da escritura. O Ricardo lançou-lhe um olhar fulminante. O quê? Para evitar maior exposição, continuou o advogado, com cuidado, e eventuais consequências. Foi nesse momento. Não houve triunfo, nem vingança, apenas a compreensão silenciosa de que a ameaça tinha falhado. O papel que achavam que me tiraria tudo tinha se voltado contra eles. Saímos da sala 1 hora depois com um acordo escrito. A escritura de renúncia seria anulada, sem venda, sem transferência, sem apagar silencioso da minha vida. No corredor, a Helena tocou-me no braço. Manuel, disse com a voz a tremer, ainda podemos falar. Afastei-me um passo. Nós já falamos, respondi. E pela primeira vez desde aquela noite à mesa da cozinha, senti algo assentar dentro de mim. Não foi uma vitória, foi alívio. 2 semanas depois, mudei-me para um pequeno apartamento no lado nascente da cidade. Nada de especial. Segundo andar, alcatifa castanha, janelas que tremiam quando o vento vinha da ria, mas era silencioso e era meu. Comprei uma poltrona usada a um senhor através de um site de anúncios online e subia pelas escadas sozinho, parando a meio para recuperar o fôlego. Não me importei com a dor nas costas. Lembrava-me que ainda estava de pé. Na primeira manhã ali, acordei antes do despertador. A luz do sol atravessava as persianas e batia na parede nua, em frente à cama. Não havia vozes na cozinha, nem tensão no ar, apenas o som distante do trânsito e um rádio de um vizinho algures mais abaixo. Fiz café e bebi-o encostado à janela. Durante anos, medi o meu valor por aquilo que conseguia carregar, pelas contas que pagava, pelos problemas que resolvia, pelo silêncio que engolia para manter a paz. Achei que isso era ser marido e pai. Estava errado. 1 semana depois, voltei ao café-restaurante junto à A1, a mesma mesa, o mesmo café queimado. A empregada sorriu quando me viu. Já não aparecia há algum tempo, disse. Tive umas coisas para resolver, respondi. Ela acenou com a cabeça, como quem percebe exatamente o que isso significa. Voltei também a passar pela Liga dos Combatentes às sextas-feiras. Jantares simples, manhãs de café, homens que não faziam demasiadas perguntas e não precisavam de grandes explicações. Um deles perguntou-me se queria juntar-me a uma ida à pesca para o norte na primavera. Disse que sim, antes de ter tempo para arranjar desculpas. A Helena ligou uma última vez. Reconheci o número e deixei tocar. Fiquei a observar o telemóvel a vibrar em cima da mesa até se calar. Não senti raiva, nem satisfação. Apenas uma certeza tranquila. Nem todas as portas se fecham com estrondo. Algumas fecham-se com uma decisão. Não saí para os castigar. Não fiquei em silêncio por esperteza. Fiz-o porque chega um momento em que proteger-nos não é egoísmo, é necessidade. Se alguma vez te sentiste encurralado, por quem devia estar do teu lado? Se alguma vez te pediram para manter a paz à custa da tua própria dignidade,
Lembra-te disto: tens o direito de te afastar, tens o direito de registar a verdade, e tens o direito de escolher-te a ti próprio, mesmo mais tarde na vida. Se esta história te tocou de perto, partilha-a com alguém que possa precisar de a ouvir. E se quiseres mais histórias como esta, reais, próximas e conquistadas com esforço, considera acompanhar este projeto. Às vezes, a coisa mais forte que um homem pode fazer é sair em silêncio e recusar-se a ser apagado.